Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira gloriosa. Queridos, eu quero aqui fazer menção da Santa Palavra. Eu quero aqui te mostrar à luz da Escritura como ser um homem e uma mulher, ambos cheios da plenitude do Espírito de Deus. Se você quer ser alguém cheio da plenitude de Deus, esta mensagem ela é para você. Livro de Efésios, capítulo 3, versos de número 19. Assim está escrito a palavra de Deus. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Queridos, observa que a Escritura ela que menciona sobre conhecer o amor de Cristo. Alguém que quer ter um vínculo com outro alguém, ou que quer criá-lo ou ter um relacionamento, primeiro tem que abrir mão das outras coisas. As outras coisas que eu me refiro, estou falando dos amantes da vida, para que todos entendam de maneira objetiva. Você, mulher de Deus, você, homem de Deus que é casado, você aceitaria no início do seu relacionamento, se você soubesse, seja você mulher, seja você homem, você aceitaria o casamento se soubesse? Isso é um exemplo que eu aqui vos dou. Você aceitaria casar sabendo que a mulher ou o marido tem um amante? Você casaria mesmo assim? Alguém vai dizer, pastor, isso é pergunta? Óbvio, eu estou fazendo uma comparação para que você entenda que assim como você ou eu que somos bobos não aceitaria, porque Deus tem que aceitar, irmãos. Conhecer o amor de Cristo. Quem quer conhecer o amor de Cristo, do qual excede ou procede todo entendimento, tem que abrir mão dos amantes. O amante chamado vaidade, por exemplo. O amante chamado mentira. O amante chamado engano. O amante chamado mau temperamento, rebeldia, falta de controle, de domínio próprio. Tem que se livrar dos amantes chamados mundo de ímpio, porque tem muitos crentes andando na companhia de ímpio, e a Bíblia condena também esse tipo de coisa. A infidelidade é a avareza, quem usa a Bíblia para tirar dinheiro. Já falei e repito, Deus está longe dessas pessoas, desses lugares. Isso são os amantes da vida. Quem quer conhecer o amor de Cristo, do qual procede ou excede todo entendimento, tem que abrir mão dos amantes, porque Deus não aceita dividir o mesmo espaço, o mesmo coração com os amantes. Ou é dele ou não é. Seja a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. E a Escritura é quem diz isso. Queridos, quando se trata de conhecer o amor de Deus, tem que ser exclusivo dele. Propriedade dele. Totalmente dele. Somente dele. E de mais ninguém. Se engana a pessoa só pelo fato de estar na presença de Deus, mas carrega no peito um coração, vou falar, um coração carniceiro, e diz assim, Deus é na minha vida. Quem falou? Aonde? Só se a Escritura estiver errada, porque a Bíblia manda se afastar de sujeira, das coisas erradas, porque Deus é santo, não habita na sujeira. Se Deus não habita na sujeira, no Evangelho de João, a Bíblia diz que Deus não atende a pecadores. Quer dizer que a pessoa que anda no pecado, se Deus nem atende, por que Deus vai estar nela? Então a Bíblia está errada então? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas muitas pessoas se vangloriam. Muitas pessoas enchem a boca assim, eu tenho Deus na minha vida. E eu digo assim, será? Estou falando de muitas e não todas. Porque tem muita gente que se vangloria, anda todo errado, o diabo enganando e diz Deus é comigo. Veja, conhecer o amor de Cristo. Quem quer conhecer o amor de Cristo tem que abrir mão dos amantes. Assim como você, que é casado hoje, não aceitaria amante, você é mulher de Deus, você é homem de Deus, não aceitaria traição, Deus não aceita também. Quem quer conhecer o amor de alguém, criar, no caso me refiro de Deus, um relacionamento, uma intimidade espiritual, um vínculo com o Espírito Santo, tem que abrir mão dos amantes da vida. O amante chamado vício,
o amante chamado discórdia, o amante chamado mentira, o amante chamado velha criatura, entre tantas outras coisas, que não vale a pena eu perder tempo aqui falando. Quantas são as pessoas que estão na presença de Deus, carregando no peito um coração carniceiro, pregadores andando no meio de política, uma sujeira terrível e arrastando multidões, e eles dizem que estão certos. Está carregando um coração carniceiro no peito, isso sim. Desde quando Deus que é santo está no meio da sujeira? Desde quando? Lembra de Daniel? Lá em Daniel, no mesmo Daniel capítulo 6, aonde a Bíblia diz que sobre ele havia um espírito excelente, e o próprio Espírito de Deus tirou ele do meio dos outros, porque viu que tinha coisa errada. A Bíblia diz que esse espírito excelente que havia em Daniel, ele distinguiu no meio dos outros quem estava errado, quem estava certo. Ele se retirou. O próprio Deus tirou ele dali, porque ele não deixou se levar, não se envolveu. Vê nos tempos de hoje como é, e as pessoas enchem a boca assim: Deus é na minha vida. Pode falar, mas a Bíblia diz que não é. A Bíblia que diz, não sou eu. E entre o que as pessoas falam e o que está escrito, eu fico com a Bíblia. Maldito o homem que confia no homem. Não está escrito isso? Então você que confia nesses carniceiro, cuidado. Cuidado para você não virar carniça depois também, você que confia nos carniceiros, que é o caminho. Está lá em Salmo 49:14. Que anda com carniceiro, carniceiro se torna. Cuidado. Enfim, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Quando você conhece o amor de Cristo, ou o amor de quem quer que seja, você passa a entender o que aquele amor representa. Você passa a entender o quão grande é a representatividade daquele amor para com a sua vida, para com você. Quando você passa a conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, você passa a ter a consciência do que é o amor de Jesus Cristo, ou do que o amor dele representa para com você que me ouve. E aí até o entendimento do que o amor de Cristo representa, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Então primeiro você conhece. Ao conhecê-la, você vai ter o entendimento, depois de conhecer, o que aquele amor representa. A consciência do quão precioso, do quão grande, ou do quão poderoso é o amor de Cristo para com cada um que está me ouvindo. Aí ao ter a consciência do que aquele amor representa, aí você se torna tomado cheio de toda a plenitude de Deus. Mas veja que tem que desse espaço, primeiro deve conhecer. Depois que você conhece, você passa a entender a representatividade que tem aquele amor na sua vida, a influência que na sua vida aquele amor vai ter. Quando você conhece o amor de alguém, você vai criar um laço, um afeto, um vínculo, um relacionamento espiritual, porque aqui está se falando do amor de Deus. Ao conhecê-lo, você passa a ter o entendimento do que esse amor representa. Ao ter esse entendimento do que o amor de Deus representa, aí você se torna tomado cheio de toda a plenitude de Deus. Primeiro você conhece, passa a ter o entendimento do que o amor de Deus representa, e quando você tem o entendimento do quão grande, do quão importante, do quão precioso é esse amor para com você, ao ter essa consciência, você se torna tomado de toda a plenitude de Deus. Mas até chegar lá, tem esse espaço, conhece. Ao conhecer, você passa a ter o entendimento do quão grande, do quão precioso, do quão importante é esse amor para conosco, para que assim se torne cheio da plenitude do Espírito do Deus Todo-Poderoso. O verso 20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Aquele que é poderoso, está se falando de Deus. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo. Veja, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ou seja, quando alguém se torna cheio da plenitude do Espírito de Deus, que quer dizer o poder do Espírito Santo, por meio desse mesmo poder, Deus começa a operar na vida daquele alguém,
fazendo na vida daquele alguém infinitamente mais ou muito mais além do que aquele alguém pede ou pensa, por meio do poder da plenitude do Espírito que na vida daquele alguém opera. Então, para Deus operar de maneira eficaz, poderosa ou sobrenatural na vida de alguém, é necessário se aproximar, é necessário conhecer, é necessário ter a consciência, o que muitos não têm, porque se tivesse consciência, trataria isso aqui com temor, com respeito, zelaria pelo nome de Jesus Cristo. Muitos vivem causando escândalo, usando o nome de Deus em vão, discórdia, mau exemplo, mau testemunho, ou seja, não tem a mínima consciência, muita gente, do que o amor de Cristo representa. E aí eu finalizo com uma pergunta, eu não diria nem para todos, mas com uma boa parte, para a maioria. O que o nome de Cristo representa para muitas pessoas? Inclusive para muitos que estão me ouvindo. Porque para muitas pessoas é como se não representasse nada. Porque vive no meio de escândalo, mau exemplo, mau testemunho. Qual é a consciência que muitas pessoas têm com relação ao nome de Jesus Cristo? Conhecer o amor de Cristo, do qual excede ou procede todo entendimento. Quando a pessoa tem um entendimento na consciência do que é o nome de Jesus, jamais iria causar escândalo, jamais iria dar um mau testemunho, jamais iria dar um mau exemplo, jamais iria usar o nome de Cristo em vão. Sabe por que muita gente faz isso? Porque a mente está corrompida, cauterizada, carregando no peito um coração carniceiro, como falei. Não tem da plenitude do Espírito. Quem tem da plenitude do Espírito nunca vai fazer isso. Porque quem tem da plenitude do Espírito tem a consciência do que Jesus representa para o mesmo. Precisa conhecer primeiro, muita gente não conhece. Ou se conhece, não faz nenhuma questão de temer, de obedecer, de respeitá-la. Não tem nenhuma consideração. Conhecer o amor de Cristo, quando você conhece alguém assim, você passa a entender o que o amor daquele alguém representa na sua vida. Porque você cria um vínculo. Quando você conhece o amor de alguém, você cria um afeto, um laço. Quando você conhece o amor de alguém, você passa a entender o que o amor daquele alguém para que você representa com Deus não é diferente. Quando você conhece, você tem um entendimento do que esse amor representa para com você. E ao você ter esse entendimento, o amor de Cristo que excede ao que procede de todo entendimento, aí sim você se torna tomado ou cheio de toda a plenitude de Deus. Ao ser tomado ou cheio de toda a plenitude de Deus, ele diz no 20: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que nós opera ou que opera em nós. Depende da versão da Escritura. Mas para que alguém possa experimentá-lo de tudo isso, é necessário conhecer primeiro. Aí quando você conhece, você tem um entendimento do que aquele amor representa. Ao ter um entendimento, você se torna cheio da plenitude. Ao tornar-se cheio da plenitude, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Tudo quanto pedimos ou pensamos. Através da plenitude, quando você se torna cheio da mesma, da plenitude do Espírito. A plenitude é o poder do Espírito Santo. Essa plenitude que é o poder começa a operar na sua vida, fazendo com que haja na sua vida, ou com que te aconteça coisas infinitamente melhor e maior do que você pedia e pensava, conforme aqui está escrito. Conforme o seu poder que opera em nós. Começa conhecendo o amor de Deus. Quando você conhece o amor de Deus, entende o que representa, assim você se torna cheio da plenitude do Espírito, ou cheio do poder de Deus, o qual é poderoso para operar na sua vida, fazer com que te aconteça as coisas infinitamente melhor e maior do que você pedia e do que você imaginava, no nome do Senhor Jesus. Tá bom, queridos? Que você possa entender o quão grande, o quão importante é ser cheio da plenitude do Espírito. Basta você conhecer esse amor, do qual procede ou excede todo entendimento, e assim você se tornará cheio da plenitude do Espírito Santo. Tá certo? Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, no nome de Jesus.